Oi gente, então você voltou. Não sei se você voltou ou se você está na primeira aula, mas de qualquer forma seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago, eu sou estudante do último semestre de teatro na Faculdade Paulista de Artes e esse vídeo serve para o meu programa de estágio da faculdade. Eu lembrando assim de uma forma bem sucinta que se você tem interesse em se profissionalizar do teatro, talvez esse conteúdo dessas aulas não sirvam para você. Mas se você quer conhecer apenas, isso serve para você, porque essas aulas são para estudantes do primeiro ano do ensino médio e não tem por objetivo a profissionalização na linguagem ou a especialização. Tem por objetivo apresentar o mundo do teatro para pessoas que talvez não conheçam, beleza? É isso. E como a gente falou na primeira e na segunda aula, se você quiser você pode voltar lá, em especial na primeira aula, para você entender melhor. O objetivo de teatro na escola é aprender a ler o mundo através das relações teatrais, beleza? Sabendo disso, agora a gente pode prosseguir para a nossa terceira aula. Vale a pena assistir a primeira e a segunda, caso você não tenha assistido. Mas se quiser pode ficar aqui e depois você assiste as outras. Ok? Ok. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de teatro muito específico, que é a comédia dell'arte. Na primeira aula a gente falou sobre foco e narrativa, certo? Na segunda aula a gente falou sobre sensibilidade, certo? Para dar continuidade, hoje a gente vai falar sobre um modo de fazer teatro, que é o modo da comédia dell'arte, e depois a gente vai chegar no teatro popular. A aula de hoje ela vai ser específica sobre comédia dell'arte e sobre teatro popular. Para isso eu estou lendo e eu peguei um conteúdo muito simples, de um site muito simples, que é um site bom e que você consegue acessar em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo, na descrição aqui, tá bom? Que tá no site toda a matéria, tem lá uma página sobre comédia dell'arte. E a gente vai ler aqui o que está dizendo no site e vai trazer uma contextualização, tá bom? A comédia dell'arte foi uma vertente popular do teatro lá em alguns séculos passados, que surgiu na Itália, por isso que tem esse nome, dell'arte, que é um nome italiano. Foi um movimento artístico que veio para se contrapor ao teatro renascentista. O que era o teatro renascentista? Era um movimento artístico que tentava buscar as vertentes clássicas do teatro. Houveram muitas remontagens de textos clássicos do teatro grego, enfim, de todo aquele período que era o Renascimento das artes, em especial das artes que vieram da Grécia. Foi esse momento chamado renascentista. Mas esse movimento, ele atingia basicamente a elite econômica e a elite intelectual. Por quê? Para poder assistir às peças, e aí falando em específico do teatro, além de você ter que ter muito dinheiro, você também precisava ser conhecido do rei, porque as peças aconteciam geralmente dentro dos palácios. Você precisava ser conhecido do rei, você precisava fazer parte de alguma elite e você precisava ter muito conhecimento para você poder entender todas as referências que tinham naquela época. Daí, na contramão disso, surgiu a comédia dell'arte, que foi um movimento artístico popular que, primeiro, você não precisava ter dinheiro, porque as peças, e nem ser conhecido do rei, porque ao contrário das peças renascentistas, as peças da comédia dell'arte eram apresentadas na rua, então qualquer um poderia chegar e assistir, e
você pagava quanto pudesse no chapéu, ou se não pudesse pagar nada, não pagava nada. Ou seja, esse foi o primeiro movimento da comédia dell'arte que fez a comédia dell'arte ser popular. Por outro lado, a comédia dell'arte também levava em cena elementos que eram muito populares e muito conhecidos da grande população, assim. Sempre tinham figuras que você batia o olho e você identificava. Por conta disso, a comédia dell'arte, ela é famosa até hoje e ela inspira até hoje o teatro contemporâneo, e não só o teatro, porque a gente vai usar aqui outros exemplos que vêm da televisão e tal. Mas esse, assim, de forma bem resumida, a comédia dell'arte foi isso. E ela começou na Itália, mas depois de um tempo ela chegou na França, e na França ela se chamava comédia italiana. Até hoje a comédia dell'arte, ela é muito popular, muito cultuada e muito legal, muito divertida de fazer. Como os atores montavam as peças, isso que era mais legal. A maioria se o público era pobre, os atores também eram pobres, e a maioria deles, eles não eram alfabetizados. Por conta disso, enquanto no teatro renascentista tinha toda aquela estrutura que a gente conhece do texto dramatúrgico, que você já com certeza já deve ter visto, com falas, com tudo isso daí, na comédia dell'arte existiam os canovaccios, que eram simplesmente textos corridos, onde o ator lia e interpretava do jeito que ele quisesse, assim, do jeito que ele imaginava. Mas às vezes nem era o ator que lia, era uma pessoa que ficava de fora, que era conhecido como encenador, que ficava propondo só, ficava falando, olha, e a Arlequina disse nananã, e o Pantaleão disse não sei o que, sabe? Mas a pessoa interpretava do jeito que ela quisesse, da forma mais simples e mais legal possível. E as figuras da comédia dell'arte, elas eram todas muito bem pensadas de acordo com a população. Mas por quê? Porque alguém vinha de fora? Não, porque os atores, eles também eram povo. E quando você é povo, fica muito mais fácil falar de povo para povo, porque quem estava assistindo conseguia se identificar, porque quem estava na plateia, no público, muitas vezes estava na plateia em outros momentos. E por aí vai. Referências que a gente tem na comédia dell'arte hoje, a gente tem muito o circo, porque o circo, ele veio pro Brasil inspirado na comédia dell'arte. E aí aqui no Brasil surgiu uma coisa chamada circo-teatro, que em outros lugares ou em outros momentos você pode pesquisar para ver como era legal e como é legal o circo-teatro. E o carnaval brasileiro ainda tem algumas referências da comédia dell'arte, que, por exemplo, elas são os personagens Pierrot, Arlequina e Colombina. Arlequim e Colombina. A Arlequina estaria no filme lá, enfim, a mulher do Coringa. Essa parte a gente corta. O Pierrot, o Arlequim e a Colombina são personagens que estão no carnaval brasileiro, porque o carnaval brasileiro, ele tem referências da Europa e referências da comédia dell'arte também. Mas isso foi só uma curiosidade. Agora a gente vai conversar sobre personagens da comédia dell'arte que se parecem com personagens de outras, com um exemplo de uma produção muito conhecida. A gente vai falar sobre Chaves. Isso, a gente vai usar os personagens da comédia dell'arte, mas como talvez é difícil você visualizar um personagem da comédia dell'arte pela internet, você vai... Se todo mundo não assistiu Chaves, Chaves é muito fácil de ter acesso. Qualquer coisa você pode baixar em algum lugar, em alguns episódios. Até pela questão da comédia dell'arte ser bem popular, ela tinha personagens populares. E esses personagens populares basicamente eram um casal romântico, que era quase o enredo da história,
os patrões e os empregados. Por quê? Porque isso tinha em qualquer lugar, principalmente naquela época da Itália. Sempre tinha patrão, sempre tinha empregado e sempre tinha o casal romântico. Os personagens patrões quase nunca eram bonzinhos, eles sempre eram os vilões. Os bonzinhos sempre eram os empregados. E o casal apaixonado era aquele que a gente ficava com dó, que a gente torcia pra ficar junto. Quase uma estrutura de comédia romântica. Então, basicamente era assim. As famílias, a gente pode imaginar a estrutura do Romeu e Julieta. As famílias eram inimigas, o casal queria ficar junto, mas não podia. E aí apareciam os empregados para tentar dar um jeitinho de fazer aquele casal ficar junto. Entendeu? É bem simples. Os personagens, tanto é que os personagens mais cômicos eram os Anis, ou os funcionários. Que aí depois a gente vai ver, e agora a gente vai vai traçar um paralelo entre os personagens da Comédia dell'arte e Chaves. Porque Chaves é mais contemporâneo, faz você entender mais fácil do que pegar um personagem de 500 anos atrás, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro personagem da Comédia dell'arte, aí por ordem alfabética, na verdade não tá por ordem alfabética, mas por ordem assim, de aparição, era o Arlequim. O Arlequim, ele era um personagem ingênuo, mas que ao mesmo tempo ele era bastante atrapalhado, mas ele sempre estava tentando ajudar as pessoas. Só que ele não conseguia. E ele era o personagem mais engraçado. E mesmo ele tentando ajudar, ele não conseguia, ele fazia tudo atrapalhado. As pessoas davam muita risada. E ele era muito ágil, mesmo sendo atrapalhado. Mas ele era ágil, ele ia de um lugar para o outro, mas ele derrubava as coisas, ele bagunçava tudo. Você imagina que o Arlequim é o Chaves. Mesma figura. Depois, o Arlequim fazia parte da classe baixa, da classe dos empregados. Do Arlequim, ele não estava... Vem um outro personagem, porque ele não estava sozinho. Vem a Colombina. A Colombina, muitas vezes ela queria ser a namorada do Arlequim, mas ela não era. Porque às vezes eles eram crianças. Mas a descrição da Colombina é que ela era uma criada graciosa, inteligente, habilidosa, uma única criada feminina, não tinham outras. E ela era reconhecida também por outros nomes, que poderiam ser Esmeraldina, Diamantina, Ricciolina, Coralina, Argentina e Francisquina, ou Francisquinha, ou Chiquinha. Entendeu? Mesma figura. Aí vinha os outros criados. Tem o Brighella. Quem que é o Brighella? Era um servo que ele era fiel, mas ele ao mesmo tempo era astuto, egoísta, ágil e cínico. Era um trapaceiro e que trabalhava para o Pantaleão. No Chaves não tem especificamente um personagem assim, mas tem vários personagens que possuem características do Brighella. Talvez, e aí para quem assistiu todos os Chaves você vai conhecer, tenha o Sr. Furtado, que é o personagem do Chaves que é um meio malandro que tenta tirar vantagem nas coisas, assim. Por outro lado, às vezes o Brighella era um Godines. Mas o Brighella também poderia ser um Nhonho, porque o Nhonho é o filho do seu barriga. E aí depois você vai entender por que um Nhonho. E o último dos criados era o Pierrot, ou Pedrolino. O Pierrot, ele era o servo fiel, honesto, mas que era o mais alinhado e que às vezes se achava parte da elite.
ou seja, ele era o Kiko, porque aquele pobre que acha que é rico, entendeu? Pierrot é quase o Kiko. Agora a gente vai para os patrões. E o primeiro patrão que a gente vê é o Pantaleão. O Pantaleão, ele pode ser um homem ou uma mulher, mas ele é o pai de família, o homem da elite, aquele que controla os bens, aquele que manda no rolê, o que tem o dinheiro no banco, mas que não é tão rico, ele é menos rico, mas dentro de toda aquela classe, ele é o chefe de família. Quase a Dona Florinda. Por que a Dona Florinda? Porque a Dona Florinda, dentro da Vila do Chaves, ela é a única que tinha mais dinheiro, que era viúva de uma pessoa importante da Marinha, tanto é que o Kiko usa aquela roupa da Marinha, e que tentava se destacar de alguma forma dos outros, assim, e que se achava, de certo modo, mais elite. A Dona Florinda, ela volta depois em outra figura dentro da Comédia dell'arte, em outro momento, porque a Dona Florinda, ela tinha duas personalidades, tá bom? Depois da Dona Florinda, que é a Pantaleona, vinha, ou a Pantalona, o Doutore. O Doutore ou Doutor era a pessoa mais rica de todas. Era aquele que tinha dinheiro, era aquele que não morava perto dos outros, mas que era alguém que comandava tudo porque ele tinha dinheiro. E uma característica física muito legal do Doutore é que na Itália daquela época a escassez de comida era muito grande, então você sabia se as pessoas tinham dinheiro ou não pela forma física delas. Então pessoas mais gordinhas eram consideradas pessoas mais ricas. Por conta disso, o Doutor, ele tinha que ser um personagem extremamente gordo. Ou seja, ele era o seu barriga, porque ele tinha dinheiro para comer. Quem tinha dinheiro para comer era gordo. Daí o Doutor é o seu barriga, a mesma figura. E que é alinhado com a Dona Florinda também. E é pai do Nhonho, que por certo momento parece o Banguela também, que é o servo que tenta tirar vantagem. Assim, o Nhonho chegava na vila e tentava tirar vantagem por ele ter outros brinquedos que talvez nem o Kiko nem o Chaves tinham. Conseguiu entender? Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Aí a gente chega em outros personagens também que já não são, que estão mais alinhados à questão dos patrões, que são um casal novamente, que é a Pulcinella e o Capitano. A Pulcinella era uma velha corcunda e que muitas vezes era associada à bruxa, ou seja, a bruxa de 71. E o Doutore, ele também era conhecido pelo nome de Graziano. Ele é... O Doutore não, o Capitano. Eu li o negócio errado aqui, desculpa, gente. O Capitano, o Capitão, ele era um fanfarrão, ele era mentiroso. Às vezes ele era preguiçoso, mas nem sempre. E às vezes ele era forte, mas nem sempre. Às vezes ele só falava demais. Ele falava que ele era forte, mas não era. E tentava o tempo todo tirar alguma certa vantagem e mostrar que ele podia fazer as coisas, mas na verdade ele não fazia. Sempre na hora da briga ele era o que apanhava, ou seja, o capitão era o seu Madruga, que só apanhava, que falava que ia fazer, que no Chaves ele queria bater, ele tentava mandar nas crianças, mas dentro do lado da elite ele era uma figura que apanhava, ou seja, esse é o Capitano.
Aí tem as duas últimas figuras que não estão explícitas em um personagem só no Chaves. Porque na Comédia dell'arte também não precisava ter todos esses personagens, poderiam ser misturados. No Chaves existem muitos casais, mas o casal mais específico é a Dona Florinda e o Professor Girafales. Esses dois, eles seriam os enamorados, que é aqueles que tentam o tempo todo ficar junto, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha, que impede os dois de ficarem juntos. É só a gente ver, sempre quando o Professor Girafales ia tentar beijar a Dona Florinda, sempre aparecia o Kiko, alguma criança, e sempre bagunçava tudo. Beleza? Basicamente foi isso. Você pode, lógico, depois estudar mais a fundo, ou melhor, você deve estudar mais a fundo o que é a Comédia dell'arte, porque o que eu fiz aqui foi um resumão, bem resumão mesmo, usando Chaves como exemplo para você conseguir entender de forma mais específica, tá bom? Mas a Comédia dell'arte não se resume em, sei lá, 12 minutos de vídeo que eu fiz, tá bom? Agora por que a gente falou tudo isso? Porque agora a gente vai falar sobre uma das muitas vertentes da Comédia dell'arte, que é o teatro popular contemporâneo. O que a gente trabalha no teatro popular contemporâneo hoje, basicamente, é a evolução dessas figuras. Algumas dessas figuras existem até hoje, outras não. Mas, dentro do teatro popular contemporâneo, a gente também pesquisa personalidades, a gente vai ver tipos de pessoas, como as pessoas se comportam, e tenta colocar no teatro. Para que a gente faz isso? Para fazer com que o público que está assistindo se identifique. E também faça, de algum modo, alguma associação com outra pessoa. Então, por isso que as novelas, quando tem relação do teatro popular, tem sempre algum personagem que a gente olha e fala: não é, Marilda, parece o seu marido. Por isso que a gente faz isso. É de propósito. É tudo muito bem pensado. Tanto no teatro popular, quanto em outras formas que as pessoas fazem teatro hoje em dia. É muito importante que a gente estude essas personalidades e que a gente pesquise a fundo para saber quem são as pessoas e como que nós estamos representando elas, para que não crie representações preconceituosas, que aí é onde entra o problema. Como que funciona no teatro popular? No teatro popular a gente vai atrás mesmo das pessoas e tenta pegar características delas. Eu posso dar o exemplo da Grande Família. A Grande Família, todo mundo conhece um Agostinho Carrara, um Linneu, uma Nenê. E um exemplo assim de teatro popular bem feito. Mas existem questões mal feitas, que são estereótipos. Por exemplo, a gente precisa, já que o nosso intuito é ler o mundo através do teatro, a gente precisa entender que nem sempre todos os personagens que são postos em cena correspondem à realidade, porque às vezes existem representações estereotipadas e preconceituosas de tudo isso que a gente tá vendo. No teatro popular, como eu falei na nossa primeira aula, ele basicamente é feito do povo pro povo, ou seja, alguém que não compõe nenhuma elite desenvolve uma pesquisa e tal sobre personagens, e aí começa a partir disso criar relações e ver como que as pessoas interagem com aquilo. Por exemplo, tem uma história do circo que diz que sempre antes do circo chegar em algum lugar, ele pergunta qual é o nome do padre, do delegado e do político e do prefeito da região. Porque aí ele o palhaço sempre tenta mexer com essas pessoas para poder criar relações com quem está assistindo. Então a gente precisa, de certo modo, também criar essas relações. Mas é importante que a gente desconstrua algumas relações, algumas imagens que a gente tem. Por conta disso, agora a gente vai fazer um exercício.
Você aí, você vai pegar um caderno e eu vou dar um tempinho para você pegar o seu caderno e a gente vai trabalhar um pouco essas relações que são desenvolvidas dentro do teatro ou na vida, beleza? Pega o caderno, tô dando tempo pra você pegar o caderno. Vai lá pegar o caderno, vai pegar um caderno, vai pegar um caderno, vai pegar um caderno, vai pegar um caderno, vai pegar o 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 caderno e pega uma caneta também, pega uma caneta também. Pega uma caneta também, pega uma caneta também, pega uma caneta também, pega uma caneta também, pega uma caneta também. Pega, pegou? Pegou tudo? Já tá pronto? Então vamos lá. Vai ser bem rápido. Quando você vê, ou melhor, vou falar uma frase e aquilo que vier na sua cabeça, você vai fazer a associação, beleza? Beleza, vou falar uma personalidade. Uma pessoa mandona. E é rápido. Uma pessoa briguenta. Uma pessoa muito legal. Uma pessoa muito bonita. Uma pessoa rabugenta. Uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa muito simpática. Uma pessoa muito dorminhoca. Uma pessoa muito sonolenta. Uma pessoa muito esperta, muito ligada. Uma pessoa muito ativa. Uma pessoa muito devagar. Uma pessoa muito... como eu posso dizer? Muito perdida assim nas ideias. Muito lenta de entender as coisas. Agora, uma pessoa que você gosta bastante. Uma pessoa que você não gosta. Uma pessoa que você confia. Uma pessoa que você não confie. É isso. Eu falei rapidinho mesmo pra você ir logo escrevendo assim a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Agora a gente vai ter que fazer a análise disso. Eu não consigo ver os seus dados, então eu vou ter que fazer de uma forma superficial aqui a nossa reflexão. É muito importante que a gente, quando está falando já que estamos falando de teatro popular, a gente não faça associações erradas. O seu caderno você vai ver. As suas associações, a maioria delas foram com pessoas brancas, foram com pessoas pretas, foram com homens, foram com mulheres, foram com pessoas LGBT, foram como? Porque o que acontece? A gente tem hábito de reforçar estereótipos. E aí a gente tem estereótipos de que pessoas pretas podem ser criminosas, mulheres louras podem ser burras, homens são sempre os mais espertos e as mulheres são sempre as reclamonas, ou as que ficam bravas por qualquer coisa. Mas isso são construções sociais que a gente precisa desconstruir. E a forma que a gente pode desconstruir isso é observando os seres humanos e observando como eles falam. Sim, ver como a pessoa fala. E de repente, se você vê uma mulher muito brava, tentar entender por que ela é muito brava. E tentar entender que a cor da pele não diz respeito ao fato daquela pessoa ser ou não criminosa. Tudo isso são coisas que a gente precisa desconstruir. Eu fiz toda essa aula hoje, eu peguei todos esses elementos pré-construídos para chegar no teatro popular e falar que hoje a gente trabalha outros elementos para no final dizer para você que a gente precisa parar com essas associações e desconstruir
essas coisas. Esse vídeo está sendo gravado em 2020. Não dá mais. Se a gente quer ler o mundo através do teatro, a gente tem que ler um mundo novo. E a gente tem que entender que não dá mais. Não é engraçado. Não é legal. E que o oprimido não pode servir de piada do opressor. A gente pode fazer o contrário. A gente pode criar outras figuras. A gente pode rir de quem está tentando rir da gente. De quem durante séculos e séculos fez com que a gente fosse piada. Que era o que a comédia dell'arte fazia. Eles riam dos opressores. Eles não riam dos oprimidos. Eles riam do rei. Eles riam da elite. Eles riam das pessoas que queriam ser ricas. Por quê? Porque os personagens mais ridicularizados eram os patrões. E no final, os mocinhos, que eram os anes, os empregados e os casais, sempre se davam bem. Então é muito importante que a gente leia o mundo através dessa ótica artística, tá bom? Essa aula de hoje ela foi, por incrível que pareça, um pouco mais séria, mas muito obrigado por você ter ficado até aqui. Falta uma só. Eu vou me libertar dessa caixinha, você vai poder fazer outras coisas da sua vida e vem para a próxima aula que vai ser muito legal e vai ter um exercício final depois pra gente conversar, beleza? Valeu, até a próxima!